paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. O irmão compartilhou agora há pouco aqui todo domingo é um dia especial, mas esse domingo, dia 2 de outubro, né? Que Deus esteja abençoando, que nós estejamos pedindo a Deus que Deus abençoe as nossas cidades, essas eleições que aconteceram, não sei se vai ter segundo turno não, mas se continua abençoando, que haja paz. A gente pede para que a gente ore pelas autoridades, para que haja paz. Não que a nossa confiança esteja neles, se tiver até errado confiar em homens, mas que eles possam ser instrumentos de Deus para a justiça e para a paz do povo de modo geral. Amém. Alguns anos atrás, devia ter 11 anos de idade, não tinha 11 anos de idade, e alguns nem eram nascidos nessa época, e muitos eram bem nascidos, inclusive, mas a gente vivia um momento na igreja que eu acho que era meio dividido, assim, né? Tinha as igrejas tradicionais, geralmente presbiterianas, metodistas, e as igrejas chamadas pentecostais, ainda são chamadas assim, Assembleia de Deus, Deus é amor. Eu lembro que quando eu era criança pequena no interior de Goiás, morava uma cidadezinha pequenininha, 11 mil habitantes, depois cresceu, 11 mil não, 30 mil habitantes. E tinha uma igreja chamada Deus é Amor, e o que me marcava lá era que era bem alto os cultos ali, né? O pessoal falava bem alto. E a linha da minha avó, do meu avô materno, era mais ou menos essa, né? Eu lembro que isso me chocava um pouco, eu ficava meio preocupado, achava que o pessoal estava chorando, estava triste ali na fazenda do meu avô, que era o que estava acontecendo. Mas não tinha discernimento naquela época de saber que era o mover de Deus. Mas creio que Deus se move de todas as formas. Deus se move por meio de manifestações espontâneas, às vezes com volume alto, mas se move no silêncio também, na oração silenciosa no nosso quarto. E nessa época, em 88, muitos se lembram de que surgiu dessas igrejas um movimento chamado Comunidades. Esse aqui é uma comunidade. E era muito famosa lá em Goiânia, a Comunidade Evangélica de Goiânia. Não sei se o nome era esse, mas era a Comunidade de Goiânia. Tinha o pastor Rodovalho, César Augusto, no louvor Alda Célia, Kleber Lucas, Ludmila Feber. E nessa época eles lançaram muitos, na época, LPs, né? Long play, aquele discão bolachão. E o primeiro foi lançado, foi Adoração 1, em 1988. E tinha eu tenho certeza que essas músicas fizeram parte, ainda fazem parte da trilha sonora da vida de muita gente. E uma que me marcou muito é A Voz do Senhor, que cantava era Alda Célia. Me marcou porque, se a gente for analisar a Bíblia, desde o começo, no Gênesis, né? A terra era sem forma vazia. No início, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e de repente, no terceiro versículo do primeiro capítulo, disse Deus: haja luz. Então, tudo começou. Há alguns estudiosos que acreditam que existia uma civilização aqui antes desse Gênesis narrado na Bíblia, mas a nossa terra, como nós vimos, começou com haja luz, começou com a voz do Senhor. E esse texto, essa música é baseada no Salmo 29. Vou pedir à igreja que abra a Bíblia então no Salmo 29. Eu sei que existem versões diferentes, algumas até bem diferentes, né? Quando a gente vê, pensa que está lendo um outro texto. Mas quem puder abrir Salmo 29. O Salmo 29 é composto por 11 versículos. O César está aqui na minha frente, alvo de oportunidade. Vou pedir o César para ser o primeiro a ler o versículo 1. É a partir daí quem sentir de ler na sequência até o versículo 11. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto.
O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às forças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside os dilúvios, como o rei presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Glória a Deus. Salmo 29, um salmo muito bonito. E o que me marca aqui, diferente, o Senhor quebra os cedros do Líbano, né? A bandeira do Líbano tem uma arvorezinha lá, que é um cedro, né? No Brasil tem cedro também, mas esse diferente lá do cedro do Líbano, as características do cedro, é uma madeira muito resistente, especificamente esse cedro do Líbano, é uma árvore muito frondosa, muito majestosa, né? Foi usada tanto no templo de Salomão como no templo de Davi. A igreja de Salomão e de Davi foi usado o cedro. Uma das características dele, mais à frente na Bíblia, Davi compara o justo ao cedro do Líbano. Uma pesquisa no Oráculo Moderno no Google, diz que o cedro, depois de alguns anos, um raminho de 5 centímetros assim, tem uma raiz de 1 metro e alguma coisa, 1,20 m para dentro. Essa é uma das características, uma das forças do cedro do Líbano, é que ele tem raízes profundas e resistentes. Por isso o salmista compara o justo com o cedro do Líbano. E onde se imagina que ele não cresça, que é em meio ao deserto, em meio a pedras, em meio a temperaturas baixíssimas de noite, altíssimas de dia, ainda assim o cedro continua a crescer, dá vida a vários animais e várias outras vidas que estão ali próximo. Assim somos nós, os justos, né? Crescemos com raízes profundas do Senhor. O Senhor, a voz do Senhor é ouvida desde o comecinho, desde quando Deus disse haja luz, e ouvida também quando Deus conversava com Adão. A Bíblia diz assim, né, que Deus conversava com Adão e até pediu para ele dar mão para os bichos lá, né, deu mão para um monte de bicho, né, deu nome até para o ornitorrinco, né, quando olhou para ele assim, sei lá, o bico de pato e rabo de castor, né, podia ser a mistura dos dois, pastor, né, pato com pastor, mas não foi ornitorrinco. E dentro dessas conversas lá, um dia, depois do pecado, Deus chega no capítulo 3, versículo 9, e pergunta para Adão: onde você está? Deus não perguntou para Adão onde ele estava, né? Logicamente para Adão e para Eva, porque Deus tinha alguma dúvida de onde ele estava. Como é que pode o Criador do universo, onisciente, perguntar, não ter dúvida de onde estaria Adão e Eva? Com certeza, Adão e Eva se esconderam porque estavam envergonhados. A palavra de Deus diz que estavam envergonhados porque estavam nus. Mas talvez eles não soubessem naquele momento ainda que essa nudez dos dois era muito mais espiritual do que física, porque estavam em pecado. E muitas vezes também nós temos nos escondido de Deus. Muitas vezes nosso pecado nos faz afastar de Deus, e envergonhados de estarmos em pecado, ou de não conseguirmos nos livrar do pecado, nós nos afastamos de Deus achando que Deus não está nos vendo, não vai nos achar. E talvez Deus continua a nos chamar hoje, perguntando: onde você está? Onde você está, Fábio? Onde você está, César, Alexandre, Alessandra? Deus pergunta para a gente. Toda vez que a gente se afasta dele, toda vez que nós nos envergonhamos da presença dele, isso é pelo pecado que nos afasta. Ele pergunta: aonde é que nós estamos? Nem sempre a voz de Deus é escutada da mesma maneira, né? Há relatos na Bíblia, lá, por exemplo, né? Moisés, Samuel, Paulo, possivelmente só eles escutaram naquele momento a voz de Deus. O próprio Eli, né, que era o sacerdote lá, quando Samuel estava escutando alguém chamando, chega para ele e fala: não é a voz humana que está te chamando, não, é Deus. E a Bíblia não fala que Eli escutou aquela voz. Então, às vezes, somente algumas pessoas escutam essa voz, pelo menos essa voz audível, que foi narrada na Bíblia. Mas, de alguma maneira, independente de como Deus fala, se Deus fala de maneira sobrenatural, ou se fala nas coisas extraordinárias, né, através de uma sarça, né, aqui no Brasil, sarça é arbusto, né, pegando fogo, lá em Goiás, um piquezeiro pegando fogo, um pé de piquim pegando fogo. Independente se Deus usa métodos sobrenaturais ou não, uma das formas, um dos requisitos para que nós escutemos a voz de Deus é que nós tenhamos intimidade com Deus.
Sem intimidade com Deus não dá para escutar a voz do Senhor. É preciso isso. Jesus mesmo em João 10, 27, ele já diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos afirmei, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Todo animal, acho que criado próximo assim é desse jeito, né? Você tem cachorro, eu também tinha. Eu tinha uma que a gente acabou se desfazendo dela, tá meio brava e tal. Mas aí, sei lá, um tempo depois, sei lá, assim, um ano e pouco, eu cheguei na casa onde ela estava, deu aquela assoviada básica ali, já me reconheceu, né? Então, assim como a ovelha conhece a voz do dono, e nós temos um dono. A Bíblia diz que nós fomos comprados por Deus, somos povo, somos propriedade dele. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. É verdade que às vezes nós nos afastamos de Deus. E não creio que nós esqueçamos da voz de Deus, mas nós estamos distantes. E às vezes distante a gente não escuta a voz de Deus. Às vezes queremos algumas respostas, queremos escutar para onde é que Deus pega para a direita ou para a esquerda, né? Mas às vezes a gente está um pouco distante do Senhor e não conseguimos escutar. Às vezes acontece isso. Em outros momentos nós estamos tão confusos, tão tribulados, tão cheios de preocupações que parecem surgir várias vozes na nossa cabeça, dizendo à esquerda, à direita, sobe, desce, compra, não compra, compra, vende, faz, não faz, né? Não sei se caso se ele compra uma bicicleta, né? Mas Deus responde. Chegamos a ficar em dúvida às vezes se é realmente a voz de Deus. Será que Deus está falando comigo mesmo? Será que não é? Será que não é coisa da minha cabeça? O que será que Deus quer falar comigo? Eu creio que uma das formas infalíveis que nós distinguimos se é Deus falando, a voz de Deus, é através da palavra. A palavra, a própria Bíblia diz dela mesma que é o poder de Deus para a salvação das almas. A palavra não passará. Tudo isso que nós conhecemos passará, céus e a terra. A Bíblia diz como um pergaminho, né? Como um papel, o céu vai se enrolar, novos céus, nova terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, uma das formas de escutarmos a voz de Deus é através da palavra. Mas também nós temos que ter um pouco de cuidado em relação a isso, para não forçar um pouco a barra. Tem muita letra na Bíblia, tem muita palavra na Bíblia, que lida isoladamente é somente uma letra, é somente uma palavra. Às vezes nós temos a mania, a gente olha lá, a Bíblia tem um círculo ali, né? O nosso problema, a nossa emoção, a nossa vontade é um quadrado. A gente vai e empurra aquele quadrado nosso no círculo da Bíblia ali, fica meio esquisito, quebra uns pedaços, não, está certo, foi Deus que falou, né? Às vezes pegar uma palavra de Deus, eu vou orar aqui, o que acontecer, eu vou abrir nesse versículo, que vai ser a vontade de Deus manifestada através desse versículo. Às vezes eu estou doido, sei lá, para mudar, para sair, mudar de cidade, mudar de área, sei lá. E aí abre a Bíblia lá e Abraão saiu da sua parentela. Deus falou comigo, aqui, está mandando Abraão sair da sua parentela, então eu também tenho que sair. Deus às vezes pode falar assim, mas nem sempre Deus fala dessa maneira. Eu acho que Deus fala através da palavra, mas através de uma leitura contínua da palavra, através de um revelar de Deus da palavra de Deus, não simplesmente por abrir a palavra. Eu estou vendo aqui, se eu saio, se eu não saio desse emprego, eu estou aqui há muito tempo, não foi promovido ainda, meu salário está pequeno, eu acho, deixa eu ler a Bíblia. Deus está falando aqui, Deus me chamou para ser cabeça e não cauda, né? Então, porque Deus não quer que eu fique nesse emprego, mas talvez você tenha que ser um pouquinho de cauda, até ter condições de ser cabeça, né? Talvez se você não chegasse atrasado, se dedicasse mais, fosse um funcionário melhor, fosse mais comprometido, talvez você já estaria na função de cabeça. Então a palavra de Deus ela se revela, logicamente, mas tem que ter um pouco de cuidado. Mas nós temos no mínimo levianos de achar que simplesmente por abrir, pode ser que Deus trabalhe assim, pode ser que Deus trabalhe assim, mas tomar decisões, ainda mais que envolvam grandes decisões da nossa vida, simplesmente porque naquele dia a Bíblia se abriu naquele versículo, talvez possa parecer muito mais como um oráculo, como uma superstição, do que realmente uma revelação de Deus. Deus fala como falou com Moisés, como Samuel, de forma extraordinária. Lógico que Deus fala de forma extraordinária, mas nem sempre Deus se revelará a nós com essa maneira extraordinária. Eu não falo isso em tom jocoso, mas com pirotecnias, né? De maneira hollywoodiana. Nem sempre Deus vai falar assim conosco. Eu acho que é importante nós buscarmos o Deus
extraordinário, Deus sobrenatural, e não buscarmos o sobrenatural de Deus. Às vezes o sobrenatural de Deus vai acontecer, mas da maneira dele, da maneira como ele quer, não necessariamente da maneira como nós designamos. Deus fala também, e eu acho que a principal maneira de Deus falar é através do Espírito Santo, que é o nosso Espírito. Nós que somos a igreja do Senhor, estamos firmados no Senhor, somos a igreja invisível, nós temos o Espírito Santo. Ninguém que se isola, eu creio que ninguém que se isola pode dizer que está em comunhão, que não está em comunhão, pode dizer que tem o Espírito, porque o Espírito não habita em ninguém isoladamente. A palavra de Deus é que o Espírito Santo veio para habitar na igreja. A igreja somos nós. Para ser igreja tem que ter comunhão. Para ter comunhão tem que ter isso. Tem que ter eu ficar chateado com o outro ficar chateado com um, eu pedir perdão para outro, porque senão isso não é comunhão. Comunhão na nossa casa isoladamente, sem suportar as cargas uns dos outros, e sem perdoar, e sem sermos perdoados, não é comunhão. Deus, o Espírito Santo habita na igreja, então Deus fala também com o nosso Espírito. Às vezes, aquela voz que nós não sabemos onde é, aquela coisa que, alguma coisa me dizendo, se nós estamos em comunhão com Deus, estamos realmente em sintonia com o Espírito Santo, há uma grande chance de realmente ser o Espírito de Deus falando, de ser a voz do Senhor ser manifestada através do Espírito nas nossas vidas. Deus fala por meio de situações. Quantas e quantas vezes nós já esperávamos alguma coisa, esperávamos tomar uma decisão, e as situações aconteceram que simplesmente, mesmo contra a nossa vontade, né? De repente os irmãos estão aqui hoje, ou outros que não estão, eu estou aqui, Alessandra, porque situações aconteceram na nossa vida, situações que foram colocadas por Deus, que nos levaram aqui. Situações profissionais, situações de relacionamento, situações na nossa vida espiritual. Deus usa situações, com certeza, também para falar com Ele. Deus fala também por meio de outras pessoas, né? Por meio de outros irmãos. Mas também cuidado, aí também assim como nas revelações de Deus, principalmente para não ser uma profetada, né? Ao invés de ser uma profecia, a gente recebeu uma profetada. Deus fala muito através de outros irmãos, mas por vezes a parte humana do irmão ou da irmã às vezes fala um pouco mais forte do que o sobrenatural de Deus agindo ali. E talvez a pessoa não faça nem por mal, a pessoa não faz isso para enganar você. Alguns sim fazem isso de maneira errada para enganar as pessoas, mas talvez aconteça para a pessoa movida por emoção, até talvez por saber da situação que eu estou passando. O Fábio está passando por uma situação com a Alessandra, de enfermidade, ele vai orar e dá uma mistureba de revelação com revelamento, e vai mais uma profetada que uma profecia. Temos que tomar cuidado com isso também. Não digo que nós devemos rechaçar tudo aquilo, não. A gente escuta e retém. Aquilo que acontecer foi de Deus. Se não acontecer, não foi de Deus. Mas é normal que às vezes, movidos por uma sensação, por um sentimento, as pessoas acabem confundindo um pouco a voz de Deus. Na área da cura, por exemplo, eu creio que há um problema em relação à cura. Um problema principalmente nas igrejas de hoje. Certamente Deus colocou que esses sinais acompanhariam aqueles que crescem. Quais sinais? Em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios, libertarão vidas. Libertar do pecado, libertar também muitas vezes da opressão maligna direta, como foi o caso que Jesus fez dos discípulos também. E talvez alguns irmãos aqui se depararam com uma situação como essa, de ter que orar e realmente enfrentar face a face uma manifestação, uma possessão demoníaca. Talvez isso não aconteça todo dia, talvez não seja a realidade dessa igreja, talvez alguns ministérios se dedicam mais a isso, talvez alguns ministérios se dedicam mais à cura, tem em relação a isso, mas eu acho importante colocar essa situação e ler para os irmãos aqui, não precisa abrir, o que aconteceu em Atos 3. Em Atos 3 estava lá Pedro e João, subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora 9. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Eu leio de novo aqui. Todos os dias eles colocavam esse cidadão lá à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediram que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Então ele olhou para Pedro e João, achando que ia receber alguma coisa. E Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
não tenha dúvida de que Pedro e João não agiram aqui movidos por qualquer outra coisa diferente do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito que moveu Pedro e João nesse sentido. Assim como quando Jesus agia aqui também, o Espírito que nele habitava, o Espírito Santo do Senhor, o capacitava a fazer a vontade de Deus. Ele revelava a vontade de Deus. Assim é na nossa vida. Mas se já parar para perguntar, essa leitura, essa interpretação, foi até o pastor Luiz Carlos, lá da igreja da qual nós somos membros, que compartilhou conosco. Eu repasso que eu achei uma leitura muito interessante. Quantas vezes será que Pedro e João já não tinham passado naquela porta lá? Todo dia o coxo era colocado lá. Quantas vezes Pedro e João já não passou, de repente até pediu licença, pô, dá licença aqui um pouquinho. Passou, contornou. Quem sabe até uma esmola já tivesse dado para ele. Por ele estar no templo lá em Jerusalém, muito provavelmente a Bíblia não diz isso, mas há uma probabilidade grande de Jesus ter passado e ter visto esse coxo. Jesus foi ao templo, não uma nem duas, mas várias vezes. Se esse coxo era colocado na porta do templo todos os dias, possivelmente o próprio Cristo passou por ele, olhou para ele e o curou. O que foi? Faltou poder para Jesus? Será? Às vezes eu costumo brincar que no céu não é não tem um departamento de logística lá e dá uma olhadinha assim, o estoque de cura está baixo, tem que dar mais consolo. Aí você vai consolando, até o estoque de cura aumentar. Na hora a gente pode curar, porque já estamos com um estoque bom de cura. Para Deus não tem dificuldade, a dificuldade para Deus nenhuma. Para Deus tanto faz curar, como levar, como ressuscitar, como consolar os corações. Isso pertence a Deus. Então, a grande preocupação que eu vejo a respeito da cura é que nós sim devemos colocar aquilo que nós pedimos, aquilo que nosso coração está inclinado a pedir. Nós pedimos para que Deus cure, mas por mais intimidade que nós tenhamos com Deus, por mais convivência, por mais vida de oração que nós tenhamos com Deus, isso não nos dá o direito e nos possibilita a passarmos por cima da vontade de Deus. Porque às vezes as pessoas se frustram nessa área da cura, às vezes recebem uma palavra. Eu esperava durante muito tempo que meu pai fosse ser curado, meu pai tinha insuficiência renal. Eu orava e esperava que não, meu pai vai ser curado, vai curar o rim do meu pai. E ele vai mudar, vai sair dessa situação que eu vi, que ele fazia hemodiálise, Deus vai transformar. Eu creio no Deus que cura. Eu vivia isso até que de uma hora para outra, quando eu menos esperava, em junho de 2012, Deus levou meu pai. E aí, o que eu vou fazer? Vou me frustrar? Será que a culpa foi minha? A culpa foi da família? A culpa foi dos irmãos? A culpa foi dele? Ele não acreditava, não tinha fé que Deus não ia curar. Eu não creio dessa forma. Eu creio que Deus age da maneira como Ele deve agir, da maneira como Ele quer agir. E a nós cabe pedir. A nós cabe pedir e crer. Crer numa fé, não uma fé horizontal, uma fé na fé. Eu tenho fé que vai curar. Fé em quê? Fé na sua vontade? Às vezes isso acaba tornando quase às vezes um pensamento positivo. Eu tenho fé, pensamento vai acontecer. Isso não é fé é para cima, é fé nele, fé que ele pode agir, fé que ele pode transformar. E às vezes sempre temos que tomar cuidado para que as nossas emoções nos levem a aceitar ou a escutar uma voz que é nossa, do nosso interior, da nossa vontade, achando que estamos escutando a voz de Deus e depois acabamos ficando frustrados quando aquilo não acontece. Deus cura, Deus faz milagres, faz sinais, prodígios e maravilha no nosso meio. Eu estou aqui porque eu sou uma prova viva de que Deus cura, e que Deus faz milagres. Eu dou glória a Deus por isso. Mas o mesmo Deus continuaria sendo Deus. Eu falei isso com os irmãos. Se eu não estivesse aqui, se eu não estivesse enxergando, se eu não estivesse andando, Deus continuaria sendo Deus da mesma forma. E isso não pode mudar a nossa fé. A nossa fé não pode estar suportada por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós esperamos simplesmente que aconteça. A nossa fé é a fé em Jesus. Ela é inexplicável. Ela não pode ser provada nem tocada por mãos humanas. Bem, irmãos, certamente, às vezes o silêncio de Deus, eu coloquei aqui, o silêncio de Deus às vezes provoca um barulho ensurdecedor no nosso ouvido, né? Às vezes quando Deus não fala, é o pior barulho que existe, o pior ruído que existe é o silêncio de Deus. E Deus na Bíblia, pelo menos do que a gente pôde ler aqui, de Malaquias até Mateus, ficou um tempinho ali, um termo de 400 anos, sem nenhuma revelação de Deus, sem nenhuma profecia, pelo menos no cânon sagrado que nós temos aqui na Bíblia.
E às vezes Deus se manifesta na nossa vida por meio do silêncio. Às vezes o silêncio quer dizer, ó, me procura um pouco mais. Às vezes o silêncio significa, ó, me busca um pouco mais. Às vezes o silêncio significa, compartilha mais sua vida comigo. Não quer dizer que toda vez vai ser isso que está acontecendo, mas enquanto Deus não fala, o que cabe a nós? Se buscar. Nós não temos outra alternativa senão buscar a Deus. Antigamente Deus falava por meio dos profetas, né? Parecia que era até mais cômodo, né? Chegava lá para o profeta, e eu vou para a direita ou para a esquerda? Espera um pouquinho, deixa eu orar com Deus aqui. Para a direita, para a direita. Né? Deus até falava por meio da nuvem, né? Da nuvem Shekinah, né? A manifestação da glória de Deus, a manifestação visível do poder de Deus no meio do acampamento do povo. Então de dia tinha uma nuvem que ficava lá, e quando a nuvem se movia significava que era hora de todo mundo levantar o acampamento. Aquele monte de gente, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas se movia, pegava lá acampamento, barraca, todo mundo e caminhava. E de noite era um fogo no tabernáculo lá que queimava continuamente, que simbolizava a presença de Deus. Hoje essa nuvem, esse fogo continua no meio do tabernáculo, que somos nós. Continua em nós que somos o templo do Espírito Santo. Continua ardendo em nossos corações. E a mesma coisa, essa nuvem, esse fogo, essa Shekinah de Deus que manda seguir, hoje também manda seguir, né? Mas manda diretamente nós. Deus não traz confusão. Então, no meio dessa dúvida, será que é Deus que está falando? Será que não é Deus que está falando? Eu acho que um primeiro passo, uma primeira dica para saber o que está acontecendo é que Deus não traz confusão. Deus não é um Deus de confusão. E Deus também não contraria a própria palavra. De repente, alguém ou você mesmo está achando que Deus está te indicando alguma coisa, que alguma revelação tem sido dada, que a voz do Senhor tem sido escutada num certo sentido. Se aquilo ali for contra a palavra de Deus, não é de Deus. Deus não pode se contrariar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E outra coisa também, Deus não afronta o nosso direito de escolha. Uma vez, eu namorava com a Alessandra, né? Aí a gente estava meio mais ou menos namoro ali, e como acontece em alguns relacionamentos, namoro, normal, e veio alguém com uma profecia dessa aí, uma profecia tirada do Google, eu acho, né? Não da Bíblia, né? Olha que em 7 meses terminará esse namoro. Eu falei, então tá bom, então eu termino com 8, pronto. Aí a gente termina e não terminar com 8, termina com 6, mas não com 7. Não cumpriu a profecia. Ou então profecias, olha que você vai se casar com ele e ele vai se casar com ela. Então profecias que vão de encontro ao livre-arbítrio do ser humano. Se eu não quiser casar com ele, se ela não quiser casar com ele, então não cumpriu a profecia. Então, nada que afronte esse livre-arbítrio que o próprio Criador deu para a gente. Se ele não quisesse que Adão tomasse decisões, que Eva tomasse as decisões, ele colocava um cadeado, não deixava nem colocava a árvore ali. Mas ele deixou para que o homem tomasse as suas próprias decisões. Então, a voz do Senhor era uma afronta. A profecia, a voz do Senhor, a direção do Senhor, ela não afronta nosso direito de escolha. Ela pode nos ajudar no nosso direito de escolha, ela pode suportar as nossas decisões, mas nunca afrontar as nossas decisões. E por último, irmãos, uma coisa que não pode nunca sair da nossa mente é que o Senhor entende as nossas aflições. Ele nos ama, Ele entende as nossas dúvidas, Ele entende aquilo que passamos, Ele entende a nossa angústia, até mesmo de não saber o que está acontecendo, de não saber qual é a vontade dEle. Eu e a Alessandra estamos passando essas semanas por uma situação que nós precisamos escutar a voz de Deus e às vezes ficamos com dúvida. Senhor, o que está acontecendo? É de Deus? É o Senhor colocando algum tipo de impedimento? Será uma batalha espiritual? Que as batalhas espirituais existem? Lá em Daniel, né, o anjo chega para Daniel e fala que ele era muito querido para Deus, mas que durante algum tempo ele já tinha sido mandado lá do céu para dar essa resposta para Daniel, mas o príncipe do rei da Pérsia, um demônio, tinha impedido. Paulo fala também que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do ar, das regiões celestes que operam nesse mundo tenebroso. Então, essa batalha eu creio sim que existe, né? Eu creio que diariamente
os anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que o temem, enfrentam as hostes malignas que tentam realmente acabar com a nossa vida. Mas, às vezes, Deus tem o tempo dele. O Espírito Santo tem um momento. E nós não sabemos exatamente se aquilo que está acontecendo realmente era o Senhor. Pelo menos eu e o Alessandro estava nessa dúvida. Então, neste momento, nós colocamos a nossa vida diante de Deus, cada vez mais em oração, e buscamos ainda um silêncio, aplacar todas as outras vozes que estão ao nosso redor, para poder escutar o que Deus tem para falar ao nosso coração. Mas oração, comunhão com Deus, intimidade com Deus, e saber que Deus não é um Deus de confusão, já são bons caminhos para a gente poder escutar a voz do Senhor. Amém? E por último, somente para reforçar aqui o começo dessa palavra que eu compartilhei com os irmãos, a respeito do Líbano, do cedro do Líbano. Salmos 92, de 12 a 15, se os irmãos puderem ali. Salmos 92. Na minha indicação aqui está de 12 a 15. Eu creio que seja de 12 a 15 mesmo. Isso. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Salmo 92, de 12 a 15. Então nós florescemos como a palmeira e nós crescemos como o cedro do Líbano. Nesse texto que eu li lá, diz que o cedro do Líbano começa a virar uma árvore mesmo, assim, de algum destaque, e começa a dar os frutos a partir dos 40 anos. Eu estou com 39, estou quase. E a nossa vida é assim. Às vezes é preciso um crescer mais profundo de raízes, passar por algumas pedreiras, passar por algumas dificuldades, para que a gente possa realmente começar a dar frutos e a florescer. Mas assim como o cedro do Líbano, que aguenta a tempestade, que aguenta a temperatura de 45, 50 graus negativos e 30 positivos e 30 graus negativos, aguenta neve, aguenta muito vento, assim somos nós os justos, firmados em Deus, firmados no solo árido, firmados na promessa de Deus. Possamos ser dessa forma também, como os cedros do Líbano. Amém? Amém. Pediria, irmãos, que ficassem de pé. Eu compartilhei com os irmãos aquilo que eu tenho vivido, e eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar nenhum assunto ou de falar alguma certeza. Eu sei disso, eu sei que nos momentos de dificuldade, no momento em que não sabe para que caminho seguir, se a gente não tem essa resposta ainda, devemos continuar orando. E é nesse sentido que eu gostaria de orar com os irmãos nesse momento. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai, obrigado pelo Teu Espírito que se move em nós. Obrigado, Pai, porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado, Pai, porque independente daquilo que estamos passando, independente dos nossos sentimentos, independente das nossas falhas, ó Pai, dos nossos defeitos, independente às vezes, Pai Santo, de nos afastarmos dos Teus caminhos, o Senhor nos ama. O Teu amor continua sendo derramado sobre nós, ó Pai. Ó Deus amado, eu quero clamar agora por todas as vidas, ó Deus, que precisam desesperadamente escutar a Tua voz, ó Pai. Independente da área que seja, ó Deus. Assim como eu preciso desesperadamente escutar a Tua voz, ó Pai. Deus, tire toda a confusão, tudo aquilo que não vem de Ti, todas as vozes, ó Pai, que tem confundido o Teu povo, tudo aquilo, ó Pai Santo, que não vem de Ti, que tem trazido dificuldade, ó Pai. Ó Pai, Tu diz que as Tuas ovelhas conhecem e obedecem a Tua voz, ó Deus. Então libera o Teu brado de vitória, libera, Pai Santo, a Tua ordem, ó Pai. A Tua voz que é poderosa como a voz das muitas águas, que destrói os cedros do Líbano, ó Deus.
Que nós, o teu povo, a tua igreja, possamos, ó Pai, voltar os nossos ouvidos a ti e escutar a tua voz, ó Pai. Ó Deus, se há nessa semana ainda alguma situação, alguma decisão que o teu servo, a tua serva tem que tomar, ó Deus, que claramente, Pai, o Senhor fale, da maneira como o Senhor quiser, ó Pai, do extraordinário ao ordinário, ó Pai Santo, por meio de outras palavras, por meio de outras pessoas, no silêncio do quarto, às vezes, Pai Santo, no meio da angústia, fala com o teu povo. Fala conosco, Pai Santo, nesse dia, fala conosco no restante dessa semana, ó Deus amado, e que possamos saber com toda certeza, assim falou o Senhor conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus.